E aí, galera, tudo bem? Tio Gerson de volta, né? Hoje nós vamos trabalhar com matemática B, tá bom? Vamos dar continuidade no nosso conhecimento. Vamos lá, vamos continuar, vamos com todo aquele gás, continuar nosso conteúdo, trabalhar, né? Nossa matemática básica que a gente começou a trabalhar, né? Não terminamos. Bom, hoje eu vou dar continuidade na nossa matemática B, só que trabalhando com um pouquinho de geometria, tá? Nós não trabalhamos ainda essa geometria do nosso livro 1, ok? No caso, corresponde à nossa aula 9 e 10. Eu vou dividir essa aula aqui por partes, tá certo? Aqui vai ser nossa parte 1, nós vamos ter duas partes, tá? Vamos falar sobre ângulos. E aí, o que você aprendeu lá no oitavo, no nono ano, sétimo ano, não é? O que você trabalhou com geometria? O que você conhece sobre ângulos? Tá? Nesse caso aqui, o que é um ângulo? Um ângulo, na verdade, é uma abertura entre duas semirretas, tá? Onde elas se coincidem em um ponto. Posso chamar esse ponto aqui de vértice, tá certo? Bom, esse vértice aqui gera uma abertura entre essas duas semirretas, tá? E essas duas semirretas, gerando esse ângulo, eu posso identificá-lo da seguinte maneira, tá? Eu vou chamar de ângulo AVB. AVB. Você coloca o acento circunflexo, né, o tio, em cima do V, para dizer que a abertura está em cima dele, tá? Está no ponto V. E esse ângulo aqui você pode representar ele por uma letrinha do alfabeto grego. Pode ser o alfa, o beta, o gama, o teta. Nós utilizamos muito o teta para representar um ângulo, tá bom? Teta 1, teta 2. Bom, esse ângulo aqui, ele vai formar um ângulo entre 0 e 180 graus, tá certo? Bom, pode formar mais do que 180 graus? Bom, pode, tá? Mas a nossa definição de abertura aqui é entre 0 e 180, tá? Por quê? Vamos identificar por quê. Porque, na verdade, quando você opõe essas duas semirretas, quando elas são opostas, o ponto A e o ponto B são opostos, né? Lados opostos, lado direito, lado esquerdo, você pode perceber que elas são opostas em um ponto. Esse aqui é o nosso ponto V, tá? Esse ponto aqui gera o quê? Um ângulo de 180 graus, tá bom? É o chamado ângulo raso, tá? Bom, quando essas duas semirretas são coincidentes, tá? Isso aqui, ó, elas são coincidentes, não são sobrepostas, são coincidentes, né? Não tem abertura, ou melhor, elas não têm, olha, essa abertura, elas são coincidentes, o ângulo é 0. Resumindo, nesse caso aqui, a coincidência dessas semirretas gera um ângulo 0, tá? Bom, quando elas são perpendiculares, o que são semirretas ou retas perpendiculares? É quando uma se opõe, uma se coloca na horizontal, totalmente na horizontal, e a outra se coloca totalmente na vertical, e elas se encontram em um ponto qualquer, que vai ser o nosso vértice aqui. Ou melhor, elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, que é o nosso chamado ângulo reto, tá? Bom, então vamos relembrar aqui. Vamos chamar isso aqui de ângulo raso, né? Isso aqui é um ângulo raso. Isso aqui é um ângulo 0, é a não existência do ângulo, tá bom? As semirretas são coincidentes. E aqui nós temos um ângulo reto, ok? Nós temos um ângulo reto. Tudo bem? Conseguiram entender essa primeira parte? Bom, só para a gente complementar aqui um pouquinho do nosso conteúdo. Para falar de ângulos também, nós temos os ângulos agudos e os ângulos obtusos, né? O que são os ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus, tá bom? Obtusos são ângulos maiores que 90 graus, tá certo? Bom, por exemplo, se você tem um ângulo aqui, olha, se essa aberturazinha aqui, tá? Vamos supor que seja 60 graus, então isso aqui é um ângulo agudo, bom? Professor, por que isso aqui é um ângulo agudo?
Porque, na verdade, o valor dele é um valor inferior a 90 graus, certo? De 0 a um valor menor do que 90, tá bom? O que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo acima de 90 graus. Por exemplo, 120 graus, passou de 90, não é? Então, isso aqui já é um ângulo obtuso, ok? Bom, entendendo um pouquinho sobre ângulos agora, vamos agora para os tipos de ângulos, tá bom? Nós já trabalhamos aqui o ângulo agudo, obtuso, entendemos o que é um ângulo raso, como ele se define, tá? O ângulo zero, tá? Que é a coincidência das semirretas, é a não existência do ângulo, e o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá bom? Bom, aí ângulos complementares, suplementares e ângulos opostos pelo vértice, tá? Bom, como é que eles se definem? Ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos quaisquer é igual a 90 graus. Ou melhor, um ângulo é complemento do outro, tá? O ângulo alfa é complementar ao ângulo beta e vice-versa, tá certo? Por exemplo, o beta é o 90 menos o alfa, tá bom? Por exemplo, nós temos o 60 graus e o 30 graus. O 60 graus é o complemento do 30, né? E o 30 é complemento do 60. Eles são ângulos complementares, tá certo? Se eu subtrair qualquer um deles de 90 graus, dá o valor do outro, tá bom? Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos que a somatória dos dois dá 180. Ou melhor, você pode perceber que o 180 menos um deles dá o resultado igual ao outro, né? Eles são suplementares. A soma dos dois dá 180. Exemplo, vamos supor que nós temos aqui o 150 graus e 30 graus. São ângulos suplementares, tá certo? Se você subtrair qualquer um desses dois aqui do 180, vai dar o valor do outro, tá? 180 menos 150 dá 30, 180 menos 30 dá 150, né? Bom, e ângulos opostos pelo vértice, tá? É quando duas retas, elas se cruzam, tá? E elas se encontram num ponto qualquer. Elas geram o quê? Você pode perceber que ela vai gerar 4 aberturas. Ou melhor, tem uma coincidência, tem uma igualdade de duas em duas. Por exemplo, você pode perceber que a abertura, vamos supor que esse ponto aqui é o chamado ponto O. Tá bom? A abertura COD é igual à abertura AOB. Ou melhor, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, porque eles são opostos pelo vértice. Você pode observar também que o ângulo COA é igual ao ângulo DOB. Ou melhor, o ângulo θ1 é igual ao ângulo θ2. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tá certo? Bom, essa aqui é a nossa primeira parte, que fala um pouquinho sobre ângulos, a gente conhece um pouquinho sobre ângulos. Nossa segunda parte, nós vamos trabalhar a questão dos ângulos alternos internos, alternos externos, vamos trabalhar a questão da bissetriz, tá? E assim por diante, vamos resolver nossas questões, tá certo? Valeu, galera, e até a parte 2. Valeu! E aí, pessoal, olha eu aqui de volta, vamos lá? Vamos agora para a nossa parte 2, tá? Da nossa matemática B, aula 9 e 10, ok? Vamos que vamos? Bom, é o seguinte, como eu prometi para vocês, o tio Jefferson falou que nós iríamos trabalhar essa questão de ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, né? E a questão da bissetria. Vamos entender o que são eles? Vamos lá. Bom, o que são os ângulos alternos internos, tá? Bom, por que a diferença entre interno e externo, tá certo? Lembrem-se, se você tiver duas retas paralelas, a reta R e a reta S, tá? E uma reta T que corta essas duas retas, tá? A transversal, você pode perceber que vai gerar vários ângulos, tá?
ângulos externos. Pô, se você der uma olhadinha aqui, ó, se eu fechar essa parte aqui, você pode perceber que aqui dentro nós temos ângulos e lá fora também, tá? Como essa reta se estende, a reta T, nós temos ângulos fora, né? E dentro, caso nós fechemos isso aqui, olha. Bom, nesse caso aqui, o que são ângulos alternos, tá? Ângulos alternos são ângulos que estão ligados a essa reta, tá? E que são iguais, tá bom? Eles alternam, tá bom? Por exemplo, o A e o C, o D e o B. O A e o C são ângulos suplementares. O D e o B também são ângulos suplementares. Nós trabalhamos isso no conteúdo anterior, tá certo? Só que é o seguinte, eles se alternam, tá? Entre os seus suplementos, tá bom? Então, o A e o B, eles são ângulos iguais, tá certo? Por quê, professor? Ó, se você der uma olhadinha, como essa reta corta as duas retas paralelas, elas geram ângulos iguais, o A e o B, tá certo? São aberturas idênticas. Já que o A e o B são iguais, então o D e o C também são iguais, tá certo? Porque eles também são alternos internos. O A e o C são suplementares, o D e o B são suplementares, tá bom? Aqui, olha, o A é igual ao B e o C é igual a D, tá? Bom, ângulos alternos externos, já são os ângulos de fora. Se você fechar a figura aqui, você pode perceber que nós temos ângulos lá fora, tá? Na parte superior e na parte inferior, a reta R e a reta S, tá? Então, por exemplo, o A e o B são ângulos alternos externos. O C e o A, o B e o D são suplementares, tá? Só que é o seguinte, eles alternam entre um e outro, tá bom? Então, por exemplo, o B é o alterno do A, o alterno externo, tá bom? E o C é o alterno do D, externo, tá bom? Então, eles são iguais, tá? Essa é a diferença entre alternos internos e alternos externos. São ângulos iguais, tá? Que eles se alternam entre a igualdade e a suplementariedade deles. Ou melhor, são ângulos que dentro e fora do elemento da figura, eles são ou iguais ou suplementares. Tá certo? Bom, nós também ficamos de comentar essa questão da bissetriz. Professor, qual é a definição de bissetriz? Tá? A bissetriz é uma semirreta que ela também trabalha com ângulos. É uma semirreta que ela tem origem no vértice de um ângulo e divide esse ângulo em duas partes iguais, tá? Ou melhor, gerando outros dois ângulos iguais, tá certo? Por exemplo, o ângulo AVB, tá certo? Essa bissetriz, ela se originou no vértice, no ponto V, e gerou outros dois ângulos, tá bom? Quem são esses ângulos? Nós temos o ângulo AV, vou apagar aqui, AVS, né? Porque também isso aqui é uma semirreta, e o ângulo SVB, ok? Como essa semirreta S, ela é uma bissetriz. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, olha, ele foi cortado e foi quebrado em outros dois ângulos iguais, em duas partes iguais, θ e θ, tá certo? Então, esse ângulo maior ele foi dividido entre esses dois menores. Então, eu posso dizer que o ângulo AVS é igual ao ângulo SVB, tá certo? Ou melhor, essa é a definição de bissetriz. Ela divide um ângulo em duas partes iguais. Tá certo? Ok? Todo mundo conseguiu compreender? Essa é a definição dessa bissetriz. E nós encerramos nosso conteúdo aqui da aula 9 e 10. Tá bom? E nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso
Esse é exemplo, o exercício resolvido dentro da nossa apostila, dentro da nossa própria apostila, ok? Valeu, galera! Bom, gente, voltando aqui à nossa terceira parte, né, da nossa aula de matemática sobre ângulos, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui algumas questões. Só que essas questões eu não vou conseguir resolver todas, tá? Essa aqui, olha, é a nossa página 147, tá? Da nossa aula 9 e 10. A gente já está trabalhando. Só que eu vou resolver aquelas questões que ela tem uma importância maior para que você consiga fixar esse conteúdo, tá bom? Bom, a primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é essa questão aqui de complemento e suplemento, tá bom? Dê uma olhadinha aqui, ó. Ela fala assim, ó, primeira questão, tá aí na sua página 147, é justamente ela. Ela fala, calcule o complemento de um ângulo que mede 26 graus, tá bom? Então, o complemento desse ângulo aqui, quem é ele? É o valor que somado a ele dá 90 graus, tá certo? Então, eu vou chamar esse ângulo de θ, tá? Então, fica θ é igual a 90 menos 26, tá? Porque se eu somar o 26 com esse ângulo aqui, tem que dar 90. Então, se eu subtraio o 26 do 90, eu encontro esse ângulo θ, que é justamente o complemento do 26, tá? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 64 graus, ok? O suplemento de 42 graus. Bom, quem é o suplemento de 42 graus? Professor, o termo suplemento trabalha com o quê? Com 180 graus, tá? Ou melhor, eu preciso de um valor que somado a 42 dê 180. Pense rápido aí. Qual é o valor que somado ao 42 dá 180? Professor, não vou pensar rápido, cara. Como é que eu faço? É só você subtrair o 42 do 180, né? Então, vou chamar o seguinte, ó, θ é igual a 180 menos 42 graus. Vai dar quanto? Aí, θ é igual a 138 graus, tá bom? Então, significa que o 138 graus é o suplemento do 42, ok? Simples, né? Fácil. Bom, a letra C. A letra C, ela pede para você pensar um pouquinho mais. Professor, como é que eu resolvo isso aqui? Da mesma maneira que você resolveu a letra A e a letra B, tá? Você vai mexer com o complemento. O complemento da terça parte de 42, tá? Então, quem é esse complemento? Bom, então o que eu vou fazer? Esse complemento da terça parte é o 42 dividido por 3, não é? Então fica 90 menos 42 dividido por 3, que é a terça parte dele, tá certo? Bom, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 90 menos... Bom, a terça parte de 42 vai dar o quê? Se você der uma analisada, vai dar 14, não é? Se você dividir o 42 pelo 3, dá 14. Então, fica 90 menos 14. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 76 graus, isso mesmo, né? Então, 76 graus é o nosso suplemento da terça parte de 42. O suplemento não, o complemento, né? Bom, o complemento, por quê? Porque o nosso terço de 42 é 14, tá certo? 14 mais 76 dá 90, bom? Segunda questão. A segunda questão, ela trabalha um pouquinho com a questão dos ângulos. Só que os ângulos em relação a uma bissetriz. Vocês lembram-se do que eu trabalhei lá atrás? O que é uma bissetriz? Uma bissetriz, você pode perceber que ela é uma semirreta, tá? Que corta um ângulo ou um ponto do vértice em duas partes iguais, tá bom? Isso é uma bissetriz. Então, significa o que, professor? Significa que esses dois indivíduos aqui, olha, se a reta VS, a semirreta VS, é uma bissetriz, significa que esses dois ângulos aqui, eles são iguais, né? Se eles são iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso igualar, tá bom? Nesse caso aqui, a letra D da nossa segunda questão, que eu já fui diretamente a ela, você pode perceber que eu posso igualar esses dois ângulos, já que eles são iguais, né? Então fica o quê? 35 menos x é igual a 3x menos 5. Bom, você coloca
você coloca a variável aqui do lado esquerdo e os números do lado direito, tá bom? Aí fica o quê? Vai ficar menos 4x, eu jogo o 3 para cá, tá? E jogo o 35 para lá. Vai ficar o quê? Menos 40, porque o 35 está positivo, passa negativo, né? Você multiplica por menos 1, processo que você já conhece há muito tempo, né? Então, eu posso dizer que 4x é igual a 40, tá bom? Ou x é igual a 40 dividido por 4. Quem está multiplicando passa dividindo, tá bom? Então, isso aqui vai dar o quê? 10, tá? O nosso x vale 10, ok? Bom, terceira questão. A terceira questão, ela traz aquela questão dos ângulos alternos internos e alternos externos, né? É como eu falei para vocês. Esses ângulos alternos, ou eles são suplementos uns dos outros, né? Ou eles são iguais, tá bom? No caso dos alternos, eles são iguais, tá? Por exemplo, esse ângulo aqui, olha, 2x menos 20, ele é um ângulo alterno interno do x mais 15, tá bom? Então, o que acontece? Você pode perceber que aqui, olha, tem outros dois ângulos, que também são alternos internos. Só que eles são suplementos do 2x menos 20 e do x mais 15. Eu vou chamar de ângulo A e aqui eu vou chamar de ângulo B, tá? Pela regrinha, eu posso dizer que B e A são iguais, eles são também alternos internos. Professor, por que são alternos internos? Lembrem-se, se eu fechasse essa figura, você poderia perceber que os ângulos ficariam dentro dela, tá? Esses ângulos que estão aqui fora, você pode perceber que eles são alternos externos. Também são ângulos que se igualam, tá? Só que esses ângulos aqui, eles, se eu fechar a figura, eles ficam do lado de fora, então eles são externos, ok? Bom, qual é o intuito aqui da questão? É que você acha o valor de x. Se esses dois ângulos são alternos internos, você vai igualá-los. Fica como? Vai ficar o quê? 2x menos 20 é igual a x mais 15, ok? Você isola o x, né? Vai ficar o quê? Vai ficar x, 2x, esse x passa negativo, passa subtraindo. Então, vai ficar x é igual ao quê? É igual a 15 mais 20. Você pode perceber que o 20 passa para o lado direito, ele passa positivo, ele muda de sinal. Então, quem é o nosso x? 35. Tá bom? Bom, pessoal, é uma aula simples, tá? Ela não tem maiores dificuldades, tá certo? Isso aqui é o básico que você trabalha em relação à geometria, no caso de ângulos, tá bom? E na próxima aula a gente retorna com a nossa continuidade, que no caso vai ser a aula 11 e 12, ok? Valeu, galera!